Você tem ideia do que é ser um professor na pós-graduação, mestrado ou doutorado? Fique comigo que eu vou te contar essa história, é bem engraçada. Há mais ou menos 15 anos eu fui convidado para ser professor em um programa de pós-graduação. Muito bem. Claro está que para que você vá para um programa de pós-graduação, é óbvio que você precisa ter uma determinada expertise numa disciplina, numa área específica. Muito bem. Fui convidado para dar as aulas na pós-graduação. Muito bem. Independente da disciplina, o que eu quero comentar com você é o seguinte. Depois de 1970, a partir de 1970, o Brasil começou com um processo de revolução cultural. No processo de revolução cultural, vários processos pedagógicos foram introduzidos no contexto no contexto acadêmico e, qual não foi nossa surpresa, que esse projeto de revolução cultural emburreceu os alunos. Desde a escola, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando ao ensino superior. Então, desde o ensino fundamental, o aluno não é estimulado a construir recursos pedagógicos, aumentar o seu arcabouço intelectual, ter uma consciência crítica sobre determinados processos. Quando eu digo consciência crítica, eu não quero dizer essa consciência crítica do Paulo Freire. Não, a consciência e tampouco essa consciência crítica propalada aos quatro ventos aí pela esquerda caviar. Não é isso. A consciência crítica, uma crítica, você só faz na medida em que você primeiro conhece aquele assunto que você vai criticar. Você vai dar uma opinião sobre aquilo, tá? E você vai julgar sob que condições aquele tema, aquele assunto está sendo aplicado, está sendo desenvolvido, enfim, dentro de um projeto, dentro de um modelo político-social, dentro de um projeto cultural, seja o que for. Você vai fazer uma crítica sobre aquilo com base naquilo que você conhece, não naquilo que você acha. É diferente. Eu acho. Então, você não acha nada. Para você ter um pensamento crítico, você tem que ter conhecimento mínimo aprofundado para dar uma opinião sobre aquilo e sustentá-la com base em argumentação. Isso é pensamento crítico. Não é você levar uma ideia, ou seja ela qual for, para uma sala de aula sem qualquer conhecimento prévio. Você propõe ao aluno, ao educando, que ele critique sobre aquilo, que ele discuta sobre aquilo, que ele opine sobre aquilo. É muito pouco provável que a gente vá tirar elementos consistentes de uma atividade como essa. Então, ao longo por que eu estou contando isso? Porque a consciência crítica de um aluno, a consciência crítica de um educando, dentro da sua etapa do processo educacional, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior acadêmico, tá? Cada uma dessas etapas existe recursos pedagógicos e níveis mínimos de conhecimento para que você possa ir para o próximo nível. Você não vai para a engenharia se você não sabe, né? Você não se torna engenheiro se você não sabe cálculo, você sabe tabuada. Você não conhece geometria. Estou dando um exemplo grosseiro para ser didático. Muito bem. Quando eu cheguei na pós-graduação, eu estava tudo animado, que eu poderia, né, desenvolver projetos com os alunos. Qual não foi minha surpresa? Eu já estou na oitava universidade em que eu sou convidado para ser professor e tenho feito um esforço adicional com estes grupos de alunos, né? O
que eu tenho me deparado com ele? Esses alunos chegam na pós-graduação, se candidatam a uma pós-graduação, e eles não têm requisitos mínimos para ir para este ambiente e ali desenvolver as suas expertise. Tá? Eu sempre brinco com os meus alunos quando vou começar o trabalho, mas eu deito pérolas aos porcos. Eu já cansei, né? Mas sempre eu sempre tenho uma esperança de que o próximo grupo vai ser diferente, Em que sentido? De que ele já vai para a pós-graduação com algumas habilidades. Ele já vai para a pós-graduação com um nível intelectual adequado para aquela nova etapa do seu conhecimento. Não, ele chega na pós-graduação, ele não sabe escrever. Ele chega na pós-graduação, ele não tem elementos de definição mínima de termos usados e aplicados dentro daquele segmento técnico-científico. Fica difícil. E aí a gente pensa que vai fazer, a gente como instrutor, como professor, né, nós temos a função na pós-graduação, mestrado e doutorado, nós somos, enquanto professores, nós somos treinadores. Você sabe o que é um treinador? Por exemplo, eu estou falando aqui de Florianópolis, tá? Vou dar um exemplo internacional. Aqui em Florianópolis vive um dos maiores atletas contemporâneos do mundo, que é o Guga Kirten. Ele é um tenista, premiadíssimo em todas as quadras do mundo, né? Esteve no top da sua carreira esportiva. Por quê? Porque ele é uma pessoa extremamente talentosa. Além de ser boa gente pra caramba. O Guga é uma pessoa excepcional. Quem o conhece sabe o seu valor como ser humano. Mas eu estou falando especificamente do atleta, do desportista. Então, ele tem como elemento habilidades inatas que ele foi desenvolvendo ao longo da sua carreira como atleta, como esportista. Desde pequeno, foi fazendo, chegou numa determinada etapa do seu processo de atleta para que ele pudesse ir para o próximo nível, ele precisou de pegar um treinador. Este treinador, o Larry Passos, um baita de um treinador, um homem que sabe tudo de tênis, ele não é um jogador de tênis. Ele sabe tudo de tênis. E ele vai dizer, e fez isso, disse ao longo dessa carreira brilhante do Guga, exatamente tudo que ele tinha que fazer. E a partir destas orientações, o Guga, com a sua competência, com o seu arcabouço técnico como tenista, foi se desenvolvendo. Agora você imagina o Larry. Eu jogo tênis, tá? Jogo tênis. Eu sou um jogador de tênis. Não sou um tenista. Jogo tênis. Bom, tem minhas raquetadas. Tá? Você imagina o Larry Passos vem e me treina, quer me treinar para que eu me torne um jogador para o Grand Slam. É muito pouco provável que eu vá para as quadras. Eu já tentei alguns campeonatos, não passei da primeira fase. O meu pique com tênis é um exercício apenas, único e tão somente. Né? Eu não tenho, dentro do tênis, nenhum arrobo competitivo, por uma única e exclusiva razão. Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho espaço para essa modalidade esportiva, enfim, por outras tantas razões. Por mais que eu tenha um excelente treinador, eu não vou adiante além de algumas orientações que ele possa me... Flávio, pega um pouquinho diferente aqui, quem sabe você melhora um pouquinho a tua performance. Pois é, mas para eu me tornar um grande tenista, é muito pouco provável que isso aconteça. Então, na pós-graduação não é diferente. Quando você chega na pós-graduação, no mestrado ou no doutorado, você não vai aprender mais nada. Você não vai aprender mais nada. Você só vai tomar contato com novos conhecimentos
com novas informações de alguém que sabe talvez um pouco mais que você em termos de informação, e vai compartilhar com você essas informações e vai oferecer a você a oportunidade de ir para o próximo nível. Simples assim. Aí o que acontece? Eu tenho me deparado, e isso é constante. É uma coisa absurda. Eu me deparo com alunos que quer que eu ensine para ele o que ele deveria saber. Ele quer que eu ensine a tabuada para ele porque ele não sabe calcular a área de um quadrado. Eu estou aqui para te ensinar a área do quadrado, não estou para te ensinar a tabuada. Tabuada você já tem que saber. Então, dentro da minha área de atuação, por exemplo, é importante que você já tenha pelo menos os conhecimentos mínimos de física, de biologia, de química fina. Você tem que saber o basiquinho do básico. Você tem que saber sobre anatomia, fisiologia. Eu não tenho que te ensinar isso. Anatomia sutil é algo que você já sabe. Agora eu vou falar para você sobre meridiano, vou falar para você sobre chakras, vou falar para você questões de cirurgia espiritual, por exemplo. Vou falar para você de comandos informacionais de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Tenha santa paciência. Eu não posso ensinar coisas atrasadas para você. Vou te ensinar, por exemplo, um trabalho de alta performance dentro do âmbito da radiestesia e da geobiologia. Eu preciso que você saiba movimento. Eu imagino que você tenha habilidades exemplares na prática com o pêndulo, na prática com o dual rod, na prática com instrumentos radiestésicos mais sofisticados. Eu não tenho que ensinar isso para você. Eu vou te ensinar uma técnica específica para tal fim. É essa a função do professor em pós-graduação. E eu estou usando este espaço aqui apenas, talvez por um desabafo, de que eu tenho me deparado, e gente, não foi com uma, foi com todas as universidades. Né? Quando chega na avaliação, o professor Flávio sabe coisa pra caramba, impressionante como ele conhece tudo, mas ele parece que tem alguma coisa ali que não rodou. Não rodou? Aí eu volto para... Não rodou porque você não estuda, não rodou porque você não tem conhecimento, não rodou porque você não tem conhecimentos pré-concebidos, você não tem informações prévias para você estar cursando um programa de pós-graduação. Então, eu recomendo que você... Não é pecado você voltar um pouquinho, você recuar um pouquinho, porque é provável que quando você embrenhar-se num programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai para um ambiente que é uma escuridão para você. Tem coisas que você está tomando contato pela primeira vez e não sabe sequer ouvir o que o professor está falando para você. Você não tem ouvidos afinados para isso. Você está ouvindo coisas das quais você não entende. Por quê? Porque você não sabe a tabuada, você não sabe a geometria, você não sabe a primeira lei de Newton. E aí, não sabe nada. E aí fica difícil, fica muito difícil. Tá? Então, eu tô falando isso para você, talvez, eu te recomendo. Você está indo para um programa de pós-graduação, seja ele qual for, é importante que você saiba que você estará em contato com professores que não vão te ensinar absolutamente mais nada. Eles só são treinadores. Eles vão te explicar e te ensinar técnicas avançadas de coisas que você já sabe. Eventualmente, vão te mostrar algumas coisas, alguma novidade, ou um procedimento novo. Corta assim, faz assado, coloca o comando da luz agora com luz pulsada. Mas você sabe o que é luz, você sabe o que é frequência, você sabe o que é comprimento de onda. Você sabe que determinadas células respondem a um determinado comando lumínico diferente de outro comando lumínico. Você sabe que energia não admite plural.
Não tem energia negativa, energia positiva. O pessoal vem, entra, você diz, você fala, você explica, e ainda continuam utilizando as palavras energias negativas, energias positivas e outras coisas dessa natureza. Então, qual é o teu objetivo nessa etapa do teu conhecimento? Qual é o teu propósito? Porque o que tem de marmoteiro aí, querendo, sei lá, ensinar muito pouco, mas querendo te passar algum tipo de, sei lá, de informação que provavelmente não vai prestar para nada, tá? com base em absolutamente nada, em preceitos que não vão, que não tem uma sustentação técnica, não tem um pressuposto teórico fundamentado. As hipóteses são as mais mirabolantes, sem contar, claro, com o ativismo quântico. Se não tiver essa palavra no meio da conversa, então absolutamente fique certo, não é da moda, né? Tem que ter o quântico no meio do caminho, sem saber que essas pessoas provavelmente sequer conhecem a equação de Heisenberg. Olha, uma coisa relativamente simples, né? Mas sequer sabe o que significa isso, né? Mas, de todo modo, está dado o recado. Eu espero que você, ao assistir esse vídeo, esteja pensando, esteja linkado com o teu projeto de vida. Eu estou querendo ir para o próximo nível, eu estou querendo aprender um pouco mais sobre um determinado assunto, eu quero melhorar minha performance em geobiologia. Opa, legal, bacana, eu por exemplo, tenho um programa de geobiologia excepcional. Falo isso sem nenhuma falsa modéstia. É um excelente programa. Só que este excelente programa, ele precisa que você tenha uma alta performance em radiestesia, que você tenha uma alta performance em geometria. Por isso, eu preparo os meus programas de alta performance baseado em pressupostos, te dar esta condição, né? Aprenda radiestesia, depois você aprende geobiologia, né? Você não aprende geobiologia no final de semana. Geobiologia você vai levar 6 meses, um ano para começar a ficar safo no processo. Tá? Eu tenho acompanhado alguns alunos aqui, não só os nossos leitores dos nossos livros, bem como os alunos do nosso curso. Eu tenho como é o curso que eu dou, e sou eu que mando aqui, eu não tenho que dar satisfação para diretor, para coordenador, para ninguém. Então eu determino como a banda toca, tá? E aí você vai se adaptar a mim ou não. Simples assim, tá? Então eu tenho acompanhado alguns alunos e tenho a oportunidade de falar para eles da mesma forma que eu estou falando para você aqui agora. Dizer para eles, peraí, velho, tá te faltando conhecimento aritmético básico. Se você não sabe isso aqui, eu posso explicar. Eu estou aqui para isso, posso explicar. Tá? Agora, você não pode dizer que você não está aprendendo porque o programa da sua instituição, e agora eu falo em nome das instituições, principalmente das quais eu sou professor, você não pode falar do programa da instituição, criticá-lo, se você não tem competência para assumir determinadas disciplinas. Simples assim. E repito, não é demérito. Volte. Faça o caminho de volta. Vem para trás um pouquinho. Tá? Vem estudar outras coisas antes de ir para o próximo nível. Tá? Quando você chegar no próximo nível, você já tem conhecimento, você já tem informação consolidada, o teu ouvido já está afinado, você tem sensibilidade para compreender assuntos de maior complexidade, opa, aí a coisa fica absolutamente fácil. Tá? Isso não é no âmbito da ciência das práticas naturais. Sobretudo nessa área, porque tem muito marmoteiro nessa área. Eu vejo, por exemplo, no âmbito das ciências políticas. Eu vejo as pessoas falando coisas aqui que são absolutamente desprovidas de qualquer recurso cognitivo, de nível intelectual próximo de um pé de alface. E dão opinião.
E tem um pensamento crítico sobre algo que nem entende o que está acontecendo. Tá? E assim as coisas vão caminhando. Eu falo, volto a falar, eu falo em nome de um ambiente tecnológico, e a tecnologia das práticas naturais, ela transita dentro de um ambiente sutil. O controle dos resultados, eles são muito mais sofisticados. Não é com qualquer palavrinha quântica ou coisa que valha que vai dar uma resposta para o processo. Então, para que você realmente vá para o próximo nível, eu recomendo que você volte um pouquinho para pegar impulso. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.